Olá, bem-vindos para mais um episódio do Paddock Podcast. Eu sou Emily. E eu sou a Vitória. Sejam muito bem-vindos para mais um episódio aqui da Fórmula 1. E dessa vez a gente falando sobre esse GP da Áustria, né? Red Bull Ring, a casa da Red Bull. E mais uma vez a gente teve aí um grande exemplo de dominância de Max Verstappen e outras coisinhas. Mas a corrida mesmo parece ter acontecido depois que tudo acabou, né? Sim, até porque o próprio resultado foi mudado depois da corrida, né? Eu acho que o interessante da corrida foi exatamente isso, foi a gente ver com qual piloto ia caguetar o outro mais, né? Ia ser o maior dedo duro do paddock. Eu acho que a gente poderia fazer essa votação no final do episódio, inclusive. Ou então agora, né? Então vamos lá. Quem foi o maior dedo duro na corrida do GP da Áustria? Eu não diria dedo duro, mas eu acho que quem mais reclamou das questões das punições, pelo que eu vi, foi o Hamilton. Pois é, nem o senhor Lobão aguentou não, viu? O Lando Norris dedurou o Hamilton dedurou o Checo Pérez e passou o resto da corrida perguntando quem mais tinha sido punido, até que o Toto Wolff olhou para ele e falou: querido, todo mundo tá sendo punido, fica calado e dirige esse carro horrível. Eu acho que ele foi o maior falador dessa corrida. Eu acho que também tem uma questão, assim, que eu vejo muito que ele tá na razão dele de reclamar, porque, gente, a Mercedes fica querendo renovação de contrato com o Hamilton, e é algo que, pelo visto, ele também quer, porque ele já falou que vai, se for pra se aposentar na Mercedes. Mas, assim, o tempo tá passando, ele tá envelhecendo, os fãs vão querer me matar agora, mas é aquilo, ele está envelhecendo. Falta um título pra ele quebrar, assim, o recorde do esporte, assim. Um título. E ao invés de o carro tá uma coisa que ajude ele todo dia tem que estar lutando com o carro que é prometido avanço, que não sei o quê. O que não acontece, né? Até a McLaren demonstrou um maior avanço nesse GP, né? Sejamos honestas. Não, e a Ferrari também, viu? Carlos Sainz nessa corrida foi uma coisa assim incrível, viu? Uhum. Conseguiu levar a Ferrari para um canto ali que eu ainda não tinha visto. Ainda pensei que não ia conseguir, mas por pouco ele não sobe ao pódio. E tipo assim, você percebeu que depois daquela conversa do Leclerc com o padre, automaticamente as coisas mudaram ali na Ferrari? Diga Será aí que o teve, poder. será que tivemos um milagre nesse final de semana? Será que eu não sei, porque foi, Eu olha, acho que a reza do padre deu certo, viu? pois é. E o Leclerc é ateu, né? Será que é agora que ele se converte e, Mulher, pela... e, e fica e reza todos os dias? Porque olha, funcionou. Foi automático, não deu um GP. A Ferrari já fez um ótimo trabalho. Inclusive, Ferrari, que é o nosso primeiro tópico agora que a gente está falando, né? Eu achei que na classificação foram ok. Mas na sprint, o Leclerc teve alguns problemas, né? Ele teve ali três posições de punição na sprint race, e mais o Sainz já mostrou ali naquela sprint race que ele estava vindo muito forte para esse final de semana. Você achou isso ou você ficou tipo surpresa com a performance do Sainz na corrida só? Ai, eu, na verdade, eu não esperava muita coisa da Ferrari. Nem do Sainz, nem do Leclerc. Então, eu acabei por ficar surpresa, realmente. Uhum. E aí eu lembro que nesse final de semana, durante a sprint, eu li um comentário no Twitter que era uma pessoa falando que o Sainz tá sempre em pódios que ninguém liga. E eu fiquei tipo assim, gente, como assim ninguém liga? Quem torce pra Ferrari liga, assim. Qualquer pódio é pódio, tipo. Eu acho que as pessoas têm muita aquela, mas porque não vai acompanhar no campeonato, então não importa, tipo, importa, gente, aquilo ali vai pontos pra equipe, então importa sim, por mais que ele não vá ganhar ali o campeonato, não tá batendo de frente com um Max Verstappen, mas importa. Até porque se a gente for nessa linha de raciocínio de só ir pro pódio quem tá disputando o campeonato, um exemplo tipo um Pierre Gasly ganhar uma corrida como já aconteceu, ou um Ocon ganhar a corrida, seria também um pódio que ninguém liga.
E, tipo, não é assim que funciona. Acho que o pessoal tá ficando meio birutinho em algumas coisas. Mas, assim, o Carlos Sainz, apesar dele, ele teve um ótimo desempenho, assim, ele teve aquela disputa, principalmente com o Pérez, né? Que ele Não, o deu uma Pérez canseirinha no sofreu ali Pérez. na mão do Sim. Sainz, viu? Uhum. Agora o pé. Ai, gente, eu tô cansada porque todos os cortes que a gente manda pro nosso Instagram é a gente falando mal do Pérez, da pilotagem do Pérez. Mano, tem coisas que não tá dando pra defender. As coisas estão muito claras, estão escancaradas ali na nossa cara, que a situação do Pérez não tá legal. E ele e o Max não tiveram também o final de semana assim muito amistoso, assim, tipo, não teve nenhuma briga grande, mas eles se estranharam aí, os carros quase, né? E ele já começou também, nessa corrida da Áustria, não começou com o pé direito, porque ele nem foi pro primeiro dia de circuito, porque ele não estava se sentindo tão bem. Então, tá bom. Eu acho que o Pérez vai ter que pedir ajuda do Leclerc, compadre, também. Que a situação dele não tá legal. Não tá mesmo. Ela tá precisando da ajuda de uma reza do Leclerc, né? Do padre do Leclerc. Mas assim, eu particularmente eu acho que o Pérez foi bom esse final de semana. Ele não foi pro Q3, novamente, durante a classificação, mas De na Sprint novo. Race, de novo, novamente. Mas na Sprint Race ele já foi melhor, né? E na corrida eu achei que ele foi bem. Ele escalou o pelotão, ele teve várias disputas. Claro que ele cometeu alguns erros, né? Como na questão dele ultrapassar o Sainz ali antes do DRS, depois ter o DRS e o Sainz ultrapassar ele, isso aí é meio que um erro. Erro assim, entre aspas, né? Mas é uma condição que poderia ser pensada. Mas eu achei que esse final de semana, olhando para a corrida, para o resultado final e não para tipo o começo do final de semana, eu achei que foi um bom final de semana para ele, se a gente for comparar com os outros, né? Que ele teve, que foi assim, horrível, horrível, horrível. Eu Vergonha da acho que o profissão. Eu acho que o Pérez ele reagiu um pouco nesse final de semana, mas Uhum. ainda não foi aquela coisa assim que a gente espera pra quem tá com um carro com tanta dominância como o que ele tem nas mãos. É, E eu acho que pra mim também uma surpresa foi a McLaren. Sim, A McLaren veio ali pro negócio lá do Norris esse final de semana. O Norris não ficou escondido, não. O nome dele saiu aí pra ser falado. sim. Dentro e fora da pista, né? Porque primeiro ali ele conseguiu uma boa classificação, conseguiu também uma boa sprint, apesar de que na largada ele deu ali vários problemas, ele foi horrível naquela largada da sprint race, e também defendeu a Mari Becker, né, daquele repórter bem, assim, intrometido, que tentou desmerecer um elogio que o Lando Norris tinha feito para ela, né. Que eu Então achei esse final tão de nada a semana, ver aquele cara se intrometendo e falando besteiragem. numa em uma entrevista que era da Mari Becker. Ele não tinha nada a ver com a situação, Ah, é porque ele não tem o mesmo sabe? potencial que a Mari quis falar aquilo. Mas o Norris foi mesmo, se destacou dentro e fora de pista. E por Uhum, mais que o Hamilton tivesse largado bem, o Norris ultrapassou ele assim, na primeira volta. Então, sim. E aí eu lembrei de algo que a gente tinha falado no último podcast falando sobre corrida, né? Não que a gente teve com as meninas, mas eu lembrei de a gente falando que, tipo, essa atualização da McLaren não tá com nada, não mudou absolutamente nada. Eles mentiram. E aí a gente chega nessa corrida da Áustria, o Norris tinha atualização e o Piastri não, e a gente vê o salto que o carro teve. porque a diferença entre os dois foi grande. Uhum. E eu achei, inclusive, e assim, o próximo GP, o Piastri vai receber atualização, muito provavelmente. E eu acho que aí sim a gente vai conseguir ver um potencial no Piastri, porque eu acho que esse menino, ele vai dar uma trabalheira, viu? Daqui a Será? alguns anos. Olha, quem não apareceu muito e que dá pra falar desses que entraram agora aí pra essa temporada é o Logan, né? A transmissão não focou tanto assim nele, ele não apareceu tanto, mas ele ficou ali num bom ritmo, porque eu fiquei olhando pra corrida e tentando achar o carro dele ali, porque a gente tem falado em alguns episódios que ele quase não aparece, mas dessa vez eu disse, será eu que não presto atenção? Porque ele ainda não se mostrou muito, né? Mas aí eu fiquei olhando e ele manteve um bom ritmo, consistente, né, pra um Uhum. P13.
Eu achei, assim, que desde das situações das últimas corridas dele, desde o Bahrein, foi a vez que eu mais, assim, fiquei reparando nele. E achei uma corrida decente, pros padrões dele, assim. É. Passinhos de tartaruga. Mas assim, ele também recebeu punição esse final de semana, né? Não, a gente No sabe, final. a gente viu ali que hoje o que não faltou foi punição. Você quer falar aí pra galera? Vamos deixar pro final, né? Vamos deixar a cereja do bolo pro final. Mas assim, eu tenho. Ele tá passos de tartarugas, mas o que eu tô pensando é. Será que ele vai ter tempo? Será que a Williams vai dar tempo dele continuar dando esses passos de tartaruga ou não? Eu acho que vai, porque não é como se a Williams tivesse também tanta coisa a perder. Porque estavam falando sobre o Mick Schumacher substituir ele. Eu não acho que isso aconteça agora. Eu não vejo o Mickey entrando logo na próxima temporada, não. Porque o Mickey, apesar de que ele ganhou a Fórmula 2, ele também é uma escolha arriscada, porque quase toda a corrida ele tava colocando o carro pro muro. Ai, Então, gente, mas eu sinto saudade. Eu não vou esquecer nunca no ano passado, quando ele fez aqueles pontinhos que eu. Ai, fiquei muito feliz por ele. Muito, muito feliz. ai, ai. Mas, assim, é uma situação complicada dos rookies esse ano. E juro pra você, que eu ia falar que tem do Nick De Vries, que também levou punição. Só que eu acho que ele ainda está em uma condição pior do que o Logan Sargent. Não, com certeza, gente. The Breeze ali, eu não sei. Eu sempre falo que foi mesmo muita expectativa e na hora, com as expectativas vem as frustrações, porque eu não tenho nem o que falar dele, porque eu não reparei nele na corrida. Realmente não reparei. A gente só fala dele pra falar exatamente isso. Ele não faz nada. Ai, é mais um quadro de por onde anda tal piloto. Dessa vez, por onde anda o De Exatamente. Vries. E ele ganhou 15 segundos de punição no final da corrida, né? Então ele teve aí mais ou menos umas 12 voltas que não foram válidas na corrida. Mas assim, dos rookies, eu acho que tem. Eu não sei se o De Vries ou o Logan Sargent está numa pior situação. Eu fico nessa dúvida, sabe? Mas assim, com certeza eu acho que o De Vries não renova. A não ser que aconteça um Você milagre do acha? padre do Leclerc. Você acha? Você tem certeza, né? Quem entraria pro lugar dele? E aí, quem você acha que entraria pro lugar dele? Hum, estavam falando do Alex Palou. Teve algumas reuniões aí com... Ai, gente, não sei, eu acho também que pode ser um pouco cedo pra eles tomarem essa decisão de não renovar, mas, tipo, a gente tá praticamente na metade da temporada e o cara tá invisível. Hum. E tipo assim, eu vi umas notícias de que o Marco teria dado até o meio da temporada para ele melhorar o desempenho, ou então era fora no meio da temporada. E aí quem entraria no lugar dele seria o Liam, esqueci o sobrenome dele. E aí surgiram, né? Ok, o Liam sobe, mas o Liam continua, ou eles colocam o Alex Palou, que é um piloto espanhol, né? Da Indy, ou eles colocariam o Daniel Ricardo. O que é que acontece com os pilotos da academia, hein? Eu não sei, eu acho que eles têm algum Eu vi preconceito com sua esses ris... eu, queridos, eu vi essa porque sua risadinha, viu? acho que eles têm Porque, algum. gente, eu ia ficar São... muito puta de eu estar treinando. Nem sei se eu posso falar essa palavra, mas enfim, eu ia ficar irada de eu estar treinando horrores e, tipo, sempre priorizaram pessoas de outra academia, nunca me darem uma chance nem pra entrar no carro pra ver como eu sou. Olha, são muitos pilotos de academia Red Bull na Fórmula 2. São, Ei, gente, eu acho que alguém tem que fazer essa contagem desses pilotos da academia Red Bull. Porque sim. não é brincadeira, não, não é pouca gente, não, viu? É o Enzo. é, Caramba, são 13 pilotos ligados à Fórmula 2, à Red Bull. É 13 muita, pilotos. é E, muita gente, cara. e eles querendo colocar o Daniel Ricciardo na AlphaTauri. Será a volta de Daniel Ricardo? E outra coisa, porque a gente tava falando, ai, mas talvez não, não sei o quê, mas fora daqui do Brasil,
todos os blogs, sites, jornais aí de esportes, noticiando essas coisas. E ele, como a gente postou lá no Paddock, no Instagram, já falou que pra ele se despedir seria num carro da Red Bull, né? Sim. Aí eu errei, tá? São 13 pilotos ligados à academia. Mas são quatro. São mais ou menos quatro ou cinco. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete pilotos ligados à Red Bull e dois à Ferrari. Palmas, amiga. Só por fazer essa contagem, você merece palmas, gente, porque não tem cabimento uma coisa dessa. Gente, esses pilotos todos esperando uma oportunidade e o Hamilton e o Marco procurando gente em outra categoria. É. Sabe o que que a gente pode falar também hoje aqui? Sim. Como a Aston Martin foi discreta nesse final de semana. Eu achei. Discreta, mas sorrateira, porque todo esse caos foi ocasionado por ela. Pois fale aí pra gente. Ok, final de semana foi o que eu achei assim. Sumiu. O Lance Stroll ainda tá com aquela dificuldade ali, tá? Comparar ele com o Alonso, eu acho um pouco complicado, porque o Alonso é duas vezes campeão mundial também. Apesar de eu achar que ele deveria ter mais ali, né, uma coisa, mais um desempenho assim. Inclusive, dizem que os patrocinadores. Olha, outra coisa que a gente fala em outro episódio do podcast, e vem aqui e diz assim: não é do jeito que vocês pensam, que a gente disse assim: no way que o Lance Stroll não vai sair dessa cadeira nunca. E uma notícia de que os patrocinadores deixariam um pouco chateados com o Lance Stroll, né? Tipo assim, melhor aí ou a gente quer que ele saia. Mas eu ainda continuo achando que Eu isso é acho complicado. difícil, porque dentro da Aston Martin o pai dele deve ter a maioria das ações também, né? Exatamente. E aí eu achei eles meio escondidinhos e tal. Não, pra mim a Aston Martin sumiu muito esse final de semana e quando eles apareceram com um mega relatório de 90 milhões de folhas pra levar pra FIA pra aceitar o protesto deles. Sim, porque o que foi que mais ou menos aconteceu? Terminou a corrida, vários pilotos tinham recebido chamada ali de ultrapassar o limite de pista, o que já tinha acontecido lá na classificação, não sei se você lembra, milhões de voltas deletadas, coisa muito louca. Que era só o que E aparecia na tela. é, e aí o que que acontece? Termina a corrida, um monte de piloto japonês, Aston Martin, confiante, porque para fazer isso tem que ter muita confiança. Porque se eu soubesse que o meu piloto tinha ultrapassado o limite de pista e eu levando isso, mesmo que os outros fossem punidos, eu ia levar a punição, eu ia ficar caladinha na minha, entendeu? Levar ali um pedido de revisão do resultado do GP para a FIA. E aí a FIA aceitou, né? A FIA aceitou e ainda falou assim: e a gente é porque a gente não teve como acompanhar o tanto de pilotos que estava passando Oxi! da linha. A gente não conseguiu, né, acompanhar. E eu fiquei tipo assim: e o trabalho de vocês não é exatamente esse? Eu acho. Ai, que papelão, viu? Que eles passam. Que papelão. E aí, assim, depois de algumas horas, saiu simplesmente um relatório de 83 voltas que teriam sido deletadas durante o GP. E assim, veio uma chuva de punições, mas qual para receber a punição, como é que é? Se um piloto, ele, para receber uma punição de 5 segundos, o piloto tem que ter passado quatro vezes do limite de pista, né? Na volta, quatro voltas passado do limite de pista. E para receber mais punições, consequentemente, teria que ter aí mais voltas, né? E aí a gente simplesmente teve 8 pilotos recebendo punições por causa desse limite de pista. Agora, claro, quando a gente recebeu essa notícia, a primeira coisa que eles falaram foi: o P1, P2 e P3 não vai mudar. Checo Pérez, Leclerc e Verstappen estão assegurados. Então vamos lá. Ficou mais ou menos assim as punições. Sainz, o querido que deu a vida nesse GP, levou, Coitado. levou 10 segundos de punição. O Pierre Gasly, 10 segundos. O Lewis Hamilton, 10 segundos. Aí vamos lá. 10 segundos para Alex Albon, 10 segundos para Logan Sargent, 15 segundos para Nick De Vries,
5 segundos para. Não, acho que foram mais ou menos 15 segundos pro Tsunoda também. Eu não lembro Não, exatamente Tsunoda foi direito. 5. Foi 5? Foi 5, então. E 30 segundos para Esteban Ocon, que bateu o recorde de piloto mais punido em uma corrida. Ei, O 8 recorde que ele já pilotos detinha. punidos. 8 pilotos punidos. Agora, uma revolta que eu vi da galera reclamando foi dele, né? Sérgio Pérez. Porque ele não recebeu punição. E aí, uns defendiam dizendo que foi porque teve não sei o que anulado, que não sei o que. Eu sei que foi uma confusão. E eu acho, de fato, que nessa corrida de hoje o Pérez também merecia, viu, punição. Mas é porque no relatório que a gente recebeu, né, dos pilotos que tinham coisado, o Checo Pérez só tinha passado 3 vezes do limite de pista. Então não tinha como ele receber punição, porque ele não tinha feito os 4. A não ser que ele fosse receber punição por conta daquelas manobras que o Sainz reclamou durante aquela disputa com ele. Que não foi só uma vez. Exatamente, igual o Lando Norris. O Lando Norris ultrapassou alguns limites de pista, mas não foram os 4 suficientes para ele receber a punição. Inclusive, o Alonso e o George Russell também correram risco ali de ter recebido a punição, mas eles foram os únicos pilotos que, em princípio, não tinham sido avisados sobre os limites de pista durante a corrida, de acordo com as notas, né, do controle de corrida. Então, nenhum piloto Aston Martin foi punido. E, assim, isso a gente fala isso, ai, nossa, tranquilo. Carlos Sainz levou 10 segundos, Esteban Ocon levou 30 segundos, mas isso aqui só foi dado, tipo, 2 horas depois de que a corrida já tinha finalizado, 2, 3 horas depois que a corrida já tinha finalizado. Então a gente não sabia o resultado do GP direito, tanto que o Lando Norris terminou a corrida depois dessas punições em P4. E, o Lewis Hamilton e o George Russell, né, falando aqui da Mercedes, ainda terminaram em P7 e P8, né? Terminaram ruim, viu? Não É, terminaram muito bem. comparado ao GP passado, foi triste esse final de semana pra Mercedes. Bem Bem triste. triste. E aí a gente falou sobre, enfim, sobre o Yuki Tsunoda ter levado 5 segundos. O fato é que o Yuki, esse final de semana, ele, nessa corrida, ele fez de tudo um pouco. Ele fez algumas manobras muito loucas, radicais, passou reto numa curva, quebrou asa, voltou pro box, botou a asa, e mesmo assim ele ainda estava na frente do Nick De Vries. Então a gente tá vendo aí que o problema, talvez, só talvez, talvez seja, né? O De Vries. Ai. E no final, depois da corrida, o Max Verstappen, ele falou sobre a briguinha, entre aspas, dele, do Leclerc. E ele disse que não acha tão legal, não achou tão legal a disputa com o Leclerc porque o carro dele era mais rápido. E ele falou que teria sido melhor se eles tivessem um ritmo semelhante, os mesmos pneus e coisas do tipo. Então você vê como a situação, até para quem tá, né, ali perto do seu tricampeonato, não tá tão legal assim, porque Ele não tá nem se divertindo. porque ele tá ali disputando com ninguém, né? Tá assumindo tudo, então. Uhum. E ele é um cara que a gente vê que ele gosta mesmo ali de ir pra competição, ir no braço a Sim. braço. Então, pra ele, comparado a sair num campeonato como o que ele teve, por exemplo, com o Hamilton, que chegaram na última corrida pra decidir quem ia ganhar, acho que deve ser muito difícil a realidade de antes pra agora, né? Uhum. Eu não sei se eu estivesse no lugar dele se eu ia reclamar, não, viu? Mas a gente E sabe que o assim, piloto gosta de adrenalina, então. sim. E assim, ele ainda na última volta, ele volta pro box, a equipe diz, não vem, não vem, não vem. Ele disse, eu vou para fazer a volta mais rápida, mesmo sem precisar. E aí eu acho que é uma certificação de humilhação do resto dos pilotos. Tipo assim, eu já tô à frente de vocês, eu provavelmente vou ganhar um campeonato aqui na metade da temporada, mas é o seguinte, eu vou fazer a volta mais rápida porque eu sou uma pessoa competitiva e eu tenho um carro para isso. Eu vou voltar 2 segundos à frente do Leclerc, mas eu sei que aqui tá tranquilo, porque ele não tem como chegar perto de mim. Inclusive, depois da corrida, naquela sala, né, que eles vão, depois da corrida, né, eu esqueci o nome da sala.
Que é pra esperar o pódio. Isso. Ele até falou pro Leclerc, né? Eu achei que foi perto. Aí o Leclerc olhou pra ele e falou, tipo, você tá brincando, né? Tipo, ele A gente tentou. vê e a gente também vê que comparado à Ferrari, a Red Bull nas retas ganha muito mais força pra Uhum, ir. A Ferrari até que nas curvas consegue se manter ali bem, mas depois desanda. não tem força suficiente esse motor Ferrari. Mas nessa corrida a gente percebeu que tem uma melhorada bastante, né? Só basta a gente saber até quanto essa melhora da Ferrari vai durar. Um GP, será que no próximo a gente ainda vai continuar com essa melhora? Eu acho que essa questão também, né? E aí a gente teve quais outros desaparecidos a gente teve nesse GP? A gente teve tantos desaparecidos, gente, que se for pra contar. Pra mim, o Gasly também foi um desaparecido e só apareceu no momento que foi da punição. Sim, eu achei que o Ocon apareceu inclusive muito mais do que ele. Teve aquelas várias disputas que o Ocon fez esse final de semana. Achei muito boas, né? Eu às vezes me surpreendo muito com o Ocon e com o Albon. Acho que são dois pilotos que às vezes a gente tá esperando nada ali, mas eles acabam trazendo algo, nem que seja uma passagem rápida ali pra você olhar, o que que ele tá Sim, fazendo aqui? interessante, né? Tipo, nossa, que É, eu interessante. reparo que a gente sempre pontua os nomes dos dois aqui. Será que o Ocon e o Albon são pilotos subestimados? No sentido, tipo, nossa, a gente sempre fica feliz pelas conquistas deles, mas a gente ainda não consegue colocar na cabeça o quão bom eles podem ser. E eu lembro, eu postei até essas semanas passadas no Instagram do Paddock, a gente postou por lá, que o Ocon falou, né, que se ele tivesse um carro com potencial igual ao da Red Bull, ele iria mesmo atrás de um campeonato e ia bater de frente com o Verstappen, assim. Uhum, Dividiu muita opinião, porque uma galera começou a dar muita risada do que ele falou. Mas é aquilo também, gente, ele tem que acreditar nele, né? Se ele não acreditar nele, quem é que vai exatamente. acreditar? Então, se ele diz que ele acredita que ele tem potencial, se ele tiver um carro melhor pra ir bater e ir de frente pra conseguir um título, então, né? Uhum. A gente também teve desaparecido o Magnussen, né? Se eu não me engano, ele se envolveu com alguma coisa com o Logan Sargent. O Hülkenberg apareceu mais também que o Magnussen nesse final de semana. Mas o Isso porque Hülkenberg, ele teve problema no motor, né? Largou o ali. coitado, eu já ia falar, teve essa infeliz questão aí com ele esse final de semana. Uhum. E também o Botinhas, né? Deu uma sumidinha esse Não, o GP. Bottas e o Zhou estão assim, gente, Invisíveis. o que aconteceu? O que ocorreu? Porque não, eu acho que já faz uns 4 GPs seguidos que a gente quase não fala deles aqui, porque Sim. estão desaparecidos, sumidos ali no grid. E a gente falou tanto que era o pilotão de trás e do meio que estava dando um gás para as corridas, mas ultimamente tá todo mundo assim sumido, né? Uhum. Às vezes eu tenho a impressão que os pilotos estão tipo assim pra essa temporada, acaba, pelo amor de Deus, acaba. Esperando o novo ano, sabe? Mas já Esperando um novo carro. uhum. Inclusive, a gente teve um problema com esse novo carro, né? Porque o Hamilton essa semana falou que era para ser proibido que as equipes meio que desenvolvessem o carro deles no meio da temporada, porque eu não lembro se ele usou exatamente essa palavra, injusto, mas eu lembro que ele falou que deveria ter alguma regra, né, que fizesse isso. E aí o pessoal ficou tipo, ok, mas como assim? Porque a Mercedes sempre fez isso também. Então quer dizer que porque que a sua equipe não tá indo tão bem, as outras equipes não podem trabalhar no outro carro e tal. Mas eu acho que é bem uma questão relativa, né, também. Ai, gente, Tipo, sempre que você não tiver, a sua equipe não estiver trabalhando da melhor forma, você vai estar insatisfeito e vai estar comentando também das outras equipes. Então, eu acho que é muito isso que está acontecendo. No caso do Hamilton, eu acho que a insatisfação maior dele é com a é equipe. porque com a equipe, porque ele já explanou diversas vezes que ele conversou internamente com a equipe quando foi para a criação do novo carro e das coisas que iam ser atualizadas, que iam ser mudadas, mas parece que não deram ouvidos a ele. Então,
ultimamente ele realmente, eu acho que ele não tá conseguindo se aguentar e tá falando, tanto que o Toto chegou a chamar mais de uma vez a atenção dele e falou, no rádio pra ele: "Lewis, o carro tá ruim, nós sabemos disso, mas por favor, dirija". Se o Lewis hablou muito esse final de semana, o Toto Wolff hablou bem mais. Pois é, eu acho que a situa ali dentro da Mercedes não tá legal nesse sentido, assim, porque Uhum. por mais que a gente viu aquela melhora no GP passado, parece que ficou por lá mesmo e não e outra, né, que a próxima corrida é na casa da Mercedes. E aí, Dos dois pilotos ainda mais, né. algum dos 2 pilotos vai subir ao pódio? Minha Fica aposta, essa não. questionamento, né. A minha aposta, não. E é aí que a gente vai ver Lewis Hamilton coringar, né, vai descer do carro e largar a Fórmula 1 e viver a vida aí pelo mundo. E inclusive falando em Mercedes, o George Russell sumiu um pouco esse final de semana também, né. É porque esse final de semana também não foi bom para o Russell, o carro dele teve problema também, Ai gente, tivemos muitos desaparecidos esse final de semana. mais do que o Procura-se. normal, viu, procura-se. Uhum. E eu acho que é isso, Sim, acho que a gente mas, pontuou bastante coisa. mais uma vez Max Verstappen levando aí a melhor, ele aumenta cada vez mais o número de pódios dele, chega cada vez mais perto do tricampeonato, que eu acho que essa altura do campeonato não tem como a gente se enganar mais, né, minha gente, ele vai levar esse tricampeonato. E cada vez ele se aproxima mais para essa conquista, alegrando aí a Red Bull e fazendo acontecer. Ele tem um contrato bem longo ainda na casa e tá fazendo valer aí esses anos de contrato. Quem completa esse pódio com ele é o Leclerc, que aí a Ferrari dessa vez se tornou uma segunda força, pelo menos nesse GP. E o Uhum. Pérez, né, que não deu muito espaço para os outros e conseguiu aí pegar o pódio esse final de semana junto. E eu acho Ah, que é isso. e vamos finalizar com a votação de piloto do dia, porque Sim, o Norris foi eleito piloto do dia, inclusive a gente postou lá no nosso stories para vocês votarem quem foi o piloto do dia de vocês. Vou começar então. O tá meu bom. piloto do dia foi o Sainz, com certeza. Pra mim, ele foi ali no braço mesmo. Fiquei até triste por ele, porque com essas punições ele caiu pra P6, né? Coitado, mas eu achei que tinha muita chance dele ter subido ao pódio hoje junto com o Leclerc, então é pra ele, meu voto de piloto do dia. E você? Eu acho que eu também vou votar no Sainz. Se bem que eu fiquei muito dividida, tipo, ai, eu voto no Sainz ou no Lando. Porque eu acho que eles dois tiveram um final de semana excepcional nessa Eles corrida. tiveram seu destaque. Sim. Uhum. Eu acho que eles foram muito bem. Acho que eles mostraram realmente o que eles, para o que eles vieram, né? E eu acho que é isso. Então, deixem os comentários aí do que vocês acharam do episódio de hoje. As nossas redes sociais vão ficar aí na descrição do vídeo. Sigam a gente no Instagram, que a gente tá sempre postando tudo por lá. E nos vemos na próxima corrida, sem falta. E muito obrigado por ouvir. O Paddock Podcast. Beijo! Beijo, até a próxima.